Bom dia, pessoal. Bem-vindos para mais um... Fala, papai! E hoje a gente vai falar sobre essas críticas que estão surgindo aí em relação à macroeconomia moderna. Na verdade, umas críticas que já vêm de algum tempo e que se intensificaram depois da grande crise financeira, dizendo que a macroeconomia não estava levando em consideração, né, a macroeconomia do mundo acadêmico, teórico, não estava levando em consideração aspectos importantes que a gente deixou passar e por isso que a gente teve a crise financeira e por isso que a desigualdade de renda só cresce no mundo, etc. Eu vou basicamente argumentar que isso não é verdade. Tem, obviamente, as críticas boas em relação ao arcabouço macroeconômico que a gente usa, mas o ponto de partida aqui do comentário é a gente está sempre errado. Bom, então, muitas das críticas que existem em relação à macroeconomia surgiram após a grande crise financeira mundial, porque o pessoal que não é do mundo acadêmico começou a falar o seguinte: como é que pode os economistas não terem percebido, né, que a gente estava construindo essas inconsistências? Errado, está fazendo coisa errada. Deixa eu começar dizendo que é o seguinte: está sempre errado, porque ciência é assim, né? Ciência a gente vai tentando construir botando um tijolinho em cima do outro. Então, num certo ponto do tempo, nossos modelos macroeconômicos estavam errados. Essa é a crítica, né, que a gente ouve. Estavam errados, os economistas estavam tudo errados, os modelos macroeconômicos. Estão errados hoje também. Estão sempre errados. E a gente um pouco aprendeu com a crise que a gente tem que mexer em algumas partes do modelo para tentar entender melhor a macroeconomia. Agora, falar que estava tudo errado, né, e que precisamos reinventar a macroeconomia, eu acho que é um exagero. Até porque tem uma grande diferença, e isso eu gostaria de chamar a atenção com ênfase, entre o que é a teoria econômica e como ela está evoluindo ao longo do tempo, versus o que é a política econômica, o que os governos colocam em prática. Então, a gente desde sempre sabe que mercados de crédito não funcionam bem, que tem problema de assimetria informacional, que vai gerar, por exemplo, alavancagem muito alta, que a gente precisa regular, que a gente precisa ficar de olho nesse tal do shadow banking, que vai crescendo por fora do perímetro, né, do órgão regulatório fiscalizador. A gente já sabe disso, a gente sabia disso há muito tempo. Assim, desde os anos 70 a gente tem bons modelos para entender essas questões de como a assimetria informacional afeta o mercado de crédito. Então isso é o mundo acadêmico. Aí lá no mundo do policy making, né, do cara tomando a decisão no dia a dia, houve uma decisão implícita ou explícita de não regular direitos os mercados financeiros de algumas partes do mundo. E aí a gente acabou com a crise do subprime. Agora, dá para a partir disso falar, e que gerou uma crise financeira de grandes proporções, que estava tudo errado, nossos modelos macroeconômicos? Não, eu acho que a crítica que faz mais sentido aqui é os economistas se engajaram pouco no debate de política econômica. Os economistas acadêmicos ficaram muito lá no canto deles. Os economistas acadêmicos estavam todos muito especializados em estudar um certo assuntinho. E tinha pouca gente meio que olhando para o todo. Agora, dizer que não tinha, por exemplo, fricção de mercado de crédito nos modelos da economia é errado. Muitos artigos, muitos papers acadêmicos, antes da crise financeira mundial de 2008, 2009, já incorporavam essas coisas. Então, eu acho que essa é uma crítica ruim. De novo, eu aceito e eu acho boa a crítica de que a gente se engajou pouco e que a gente estava olhando cada um muito para um pedacinho do mundo, do seu mundo. A gente não prestou atenção para essa construção. Alguns prestaram, hein? Tem vários economistas que fizeram alerta, mas a gente, de uma maneira geral, a gente negligenciou essa construção dessas inconsistências, né? Essa formação e crescimento das inconsistências que foram acontecendo. Assim como a gente negligenciou a coisa da desigualdade, que foi crescendo a taxas bem elevadas, bem rápidas dentro dos países, né? A desigualdade entre os cidadãos do mundo diminuiu, porque China, Índia cresceram bem nos últimos 20, 30 anos, então o mundo ficou mais igual, mas dentro dos países ficou mais desigual, países ricos também, principalmente, talvez. E a gente deu pouca atenção para isso, mas daí falar que, quer dizer, a política econômica deu pouca atenção para isso. Daí falar que não tinha pesquisa sobre isso na academia, que a gente não entendia os problemas associados à desigualdade, ou o que gera, ou quais são as suas maneiras mais ou menos eficientes de lidar com o assunto, é um exagero, não é verdade. Então, primeira coisa é isso, separar política econômica, que foi para um lado meio torto, talvez liberal demais, no certo sentido, pouco intervencionista, e teoria econômica do outro lado, que sempre falou de externalidades, que sempre falou de falha de mercado, que sempre falou de desigualdade. Então, quanto que isso recebe de peso na discussão pública, acho que sim foi um problema.
Agora, dizer que os modelos estavam todos errados, acho que está errado, não é verdade. Quer dizer, e num certo sentido é tão verdade que é uma discussão inútil. Assim, a gente está sempre com nossos modelos errados e tentando melhorá-los, certo? Acho um pouco demagogo esse papo de que estava tudo errado, nós erramos e tal. Não, assim, nós estamos sempre errados e talvez, eu acho que passamos por um período de tempo no pré-crise, né, até 2009, em que a gente estava muito desconectado da política econômica, o mundo acadêmico. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa que eu queria falar é sobre essa crítica, assim, não tem outro adjetivo, mas a crítica tola em relação à matemática nos modelos econômicos. A matemática é uma linguagem, tá? A matemática é uma linguagem. A gente usa a matemática nos modelos econômicos para estruturar o raciocínio. Ela não é um fim em si mesmo. Em alguns lugares, as pessoas podem até idolatrar mais, algumas universidades, né? Americanas, por exemplo, a parte matemática, a parte formal. No mundo acadêmico como um todo, de primeiro nível, a matemática é só um instrumento. Ela precisa estar bem feitinha, bem organizada, mas é um instrumento. Outra coisa, antigamente, há muito tempo atrás, a gente tinha lá uns modelinhos matemáticos que só eles em si já serviam como, por exemplo, base para uma publicação numa revista acadêmica de nível. Isso não existe mais. Se você precisa, o cara que está fazendo pesquisa, normalmente ele tem uma evidência empírica legal e um modelo que ajuda meio que a conversar com essa evidência empírica. Ou ele tem uma evidência empírica bem feita, bem feitinha mesmo. Tá? E sem modelo. Então a matemática, na verdade, ela está perdendo espaço. Tá? Teve talvez um pico aí porque a parte estética realmente é muito bonita, né, da matemática, então as pessoas se empolgaram demais, mas isso está diminuindo. E hoje você não publica um paper decente se você não tiver uma evidência decente de que aquele modelo é um modelo que ajuda a explicar o mundo. Não existe isso daí. Então essa desconexão do empírico com o teórico, ela não existe no mundo acadêmico. Quem fala isso é porque não conhece o mundo acadêmico. Vamos parar de criticar a matemática e entender que a matemática é um instrumento. E aí você pode criticar o modelo, claro. Fala assim, nesse modelo aqui, modelo do fulano de tal, a parte que está tentando explicar o funcionamento do mercado de crédito ou como ele afeta a macroeconomia, está mal estruturada por causa disso, disso e disso, não está captando isso ou aquilo. Legal, esse é o debate. Ou está captando esses efeitos de uma maneira muito simplificada. Legal, esse é o debate. Agora, falar que o problema é a matemática é uma não crítica isso daí. E a outra coisa que tem se falado muito é a economia precisa incorporar outras ciências, como o que se discute na política. A gente ignora a política nos modelos, a gente ignora a psicologia. Errado. Mas como é que o sujeito me fala um negócio desse e ele não sabe que, na verdade, tem uma área gigantesca da economia hoje, que é mainstream, que chama economia política, que tenta exatamente entender como as restrições do mundo político, como o tipo de constituição, o tipo de lei eleitoral, como que as votações acontecem, que tipo de governo, parlamentarismo, presidencialismo, como isso afeta os resultados econômicos. Tem uma literatura enorme disso daí. Então tem sim, lá dentro dos modelos, está incorporado. Outra coisa, psicologia. Há algum tempo atrás, diria até 30 anos atrás, estava muito dissociado. A gente teve de lá para cá 2 prêmios Nobel que foram para pessoas trabalhando com essa interação aí de psicologia com teoria da escolha. É obviamente entender um pouco nossos vieses cognitivos e como que o ser humano funciona é importante para informar os modelos, ou dizer, olha, esse modelo é uma simplificação muito grosseira, então esse não está com a cara muito boa, porque as pessoas na verdade não fazem ou não agem dessa maneira. Tem essa evidência, por exemplo, da renda, tem a teoria da renda permanente, que é se cai uma bola de dinheiro aqui, um saco de dinheiro na minha frente, e é uma coisa que vai acontecer agora e não vai acontecer de novo no futuro, eu vou pegar esse dinheiro daqui e vou gastar um pouquinho dele e poupar o resto. Quando você olha no dado, quando tem esses incrementos de renda repentinos, assim, não esperados, a pessoa consome mais do que deveria consumir segundo esses modelos, né? Então, assim, olha, tem a coisa da psicológica, você está achando que está com muito dinheiro e tal. Isso, inclusive, isso aqui é uma coisa bem psicológica, você acha que não vai ter no modelo macro, mas tem. Está lá, tem os modelos, desde 2000 a gente tem modelos em que a gente incorpora dentro de um modelo super bonitinho, macroeconômico, dinâmico, etc., preferências dessa natureza, né? Preferências que a gente chama de hiperbólicas, em que a pessoa não faz a conta direito do que ela deveria guardar, poupar ou gastar. Então, dizer que assim, a gente se dissociou, a economia se dissociou dessas outras ciências, é um equívoco grotesco, é um equívoco gigante. Na verdade, o que aconteceu nos últimos 20 anos, 30 anos, foi a economia se aproximou mais dessas outras ciências e a matemática, pela matemática, perdeu importância. Na verdade, a gente precisa da matemática para formular as ideias e disciplinar o pensamento.
Só que aí você tem que ir para o dado, você tem que ir para o mundo. E por fim, a crítica também equivocada de que o economista vive muito isolado. Não é verdade. Tem um problema no mundo acadêmico, que é a especialização. O cara fica só naquele negócio dali, então ele muitas vezes perde o geral, o que está acontecendo com a economia real e no geral. Essa interação, vamos interagir finanças com psicologia, com macroeconomia, com distorções microeconômicas. Falta isso daí, essa é uma boa crítica. Eu acho que falta pesquisador meio que olhando para isso tudo, né? De uma maneira agregada. Eu estou olhando para todas essas áreas aqui e estou vendo que o mundo vai dar problema por causa dessa daqui, entende? Então a gente fez mal isso daí antes da crise. A gente fez bem mal, eu acho, isso daí antes da crise. Mas que as áreas estão lá e que estão sendo integradas, estão. E mais, a crise acho que alertou um pouco o mundo acadêmico, porque a gente tem que olhar mais para o mundo real também. Tem que interagir mais com quem está formulando política. Tem que gravar mais vídeo para discutir, né, trazer as novidades do mundo acadêmico para o público geral, que são vocês. Porque senão é isso, surge essa crítica, como as coisas estão meio ruins, a desigualdade cresceu, a economia não cresce, não sei o quê. Aí vem um aventureiro lá e fala, precisamos mudar tudo, está tudo errado. Não é assim. E o mundo acadêmico, ele é bem, num certo sentido, bem meritocrático e ele é mais flexível do que as pessoas pensam. Quando vem os problemas do mundo real, como uma crise dessas proporções, os acadêmicos se debruçam mais sobre aquele assunto, porque, de fato, isso deveria acontecer, né? Para a gente entender melhor, por exemplo, o que deu errado que gerou a crise financeira. Enfim, esse é um papo para mais cervejas, mas eu só queria começar essa discussão e o ponto central eu acho que a crítica em relação à economia teórica, né, como é feita no mundo acadêmico, né, aos artigos acadêmicos, a como a coisa está evoluindo dentro da academia, ela é absolutamente importante, mas ela tem que ser bem feita. Tá bom? Até o próximo Fala Dudu, pessoal!